Doutor José Armando, qual a importância de um cirurgião vascular na vida de um diabético? Ok. O paciente diabético é um paciente que tem uma prevalência muito grande hoje na sociedade moderna, né? O diabetes é uma doença silenciosa, é uma doença que a gente fala que é uma doença sorrateira, que surpreende as pessoas com o diagnóstico, muitas vezes, de uma fase inoportuna, no sentido de trazer a surpresa do diagnóstico e o desafio do tratamento da doença. Qual a importância do cirurgião vascular no paciente diabético? Ele é o especialista, é o cirurgião que vai tratar das intercorrências principalmente associadas às infecções que acometem os membros inferiores. E por que o cirurgião vascular tem tido cada vez mais a importância na assistência multidisciplinar desse paciente diabético? Em função da prevalência cada vez mais crescente do diagnóstico de diabetes e da incidência da doença chamada o pé diabético. Estima-se que em torno de 6% da população, de uma amostra populacional, eles apresentam o diagnóstico de diabetes. E quando você fala de infecção, você tem que entender que o paciente diabético está mais sujeito à infecção, está mais exposto à internação, está mais exposto a investimentos maiores, a gastos cada vez mais crescentes em termos de assistência de saúde, seja pública ou privada. Ele é um paciente que requer muito mais internação do que os pacientes em geral. Isso é o grande desafio, eu acho que é o grande desafio que nós temos em relação a conscientizar o paciente diabético da importância da prevenção, das medidas de prevenção, das medidas socioeducativas e do tratamento após ser feito o diagnóstico. Não basta simplesmente ficar assustado com um índice ou valor de glicemia e ser surpreendido com as complicações das doenças ao longo do tempo. E quando eu falo de uma doença insidiosa e sorrateira, exatamente por isso, porque ela surpreende a pessoa em momentos que ela julga que está tudo bem e que ela complica simplesmente de uma forma, às vezes, rápida para alguns e para outros não. Ela vem silenciosa e vem deteriorando as funções orgânicas ao longo dos anos. Doutor, o senhor é cirurgião vascular. Quando vem essa palavra cirurgião, acredita-se que a pessoa só vai procurar essa especialidade quando é para fazer uma amputação ou coisas desse tipo, uma intervenção cirúrgica. Mas isso não é verdade. De forma alguma. Eu acho que o papel do cirurgião é que a formação da gente é uma formação cirúrgica. Em alguma etapa, pode ser que nós precisemos operar ou não. É importante entender que esse amedrontar ele não traz nenhum resultado positivo, nem para o paciente e nem para o profissional. Eu acho que o paciente tem que se conscientizar da doença que ele tem, como eu costumo dizer. A gente dá um diagnóstico, o paciente precisa entender esse diagnóstico e, a partir daí, o tratamento será definido conforme a aceitação do paciente. E um outro ponto, o paciente, se ele não estiver satisfeito com o diagnóstico, ele deve procurar uma segunda opinião. Se o seu tratamento é um tratamento de desafios, é um tratamento que requer um investimento maior, seja de tempo ou investimento em uma cirurgia, se você não estiver confiante daquele diagnóstico, daquela orientação, é sempre bom procurar a orientação de um segundo profissional. Em relação, voltando à sua pergunta, quando se fala em cirurgia vascular, não significa que simplesmente você vai procurar o doutor José Armando ou outro cirurgião vascular no sentido de operar. Não, é no sentido de orientar. Boa parte... Primeiro de prevenir, né, doutor? E, certamente. Boa parte do que fazemos em consultório hoje é muita orientação. E, de fato, eu fico feliz hoje quando a gente não precisa indicar cirurgia.
Óbvio que, se precisa indicar cirurgia, nós estamos prontos para realmente para operar. Se precisar operar, nós estaremos envolvidos no sentido de resolver a necessidade do paciente, resolver a necessidade do tratamento da doença. Óbvio que não é tão simples. É claro que nós temos desafios diante das doenças vasculares, que é o desafio de convencer o paciente da doença, o desafio de fazer o diagnóstico correto da doença, o desafio de operar o paciente, o desafio de trazer o melhor resultado para aquele paciente. E nem sempre, gente, o melhor resultado para o paciente não é o melhor resultado que a família espera. Então, a gente tem esses desafios, e eu acho que por isso a importância da promoção, João, das ações e educação em saúde. É mais barato nós prevenirmos do que remediarmos. É mais barato orientar a mudança de hábito do que internar e operar. E a mudança de hábito que o senhor se refere, de hábito alimentar? O hábito alimentar é importante, o hábito familiar é importante, os hábitos sociais são importantes. É claro, quando você fala assim, mudança de hábito, não significa que você vai ter uma vida inteira sem exposição a açúcar, sem exposição a gordura, sem exposição a um churrasco, a uma feijoada, a um mocotó, ou qualquer outro alimento que a gente sabe que nós maranhenses gostamos. Eu gosto de tudo isso. A diferença é que eu busco equilibrar, eu busco manter a atividade física, porque eu sei que isso vai me fazer bem. Além do físico, estendendo-se ao ganho psicológico também. Eu acho que isso é fundamental para nós. O senhor já está prestando serviços aqui na cidade de Pinheiro já há algum tempo. Quais os principais problemas enfrentados por pessoas diabéticas que lhe procuram no consultório? Pronto. O paciente diabético, ele é um paciente multidisciplinar. Ele precisa de uma equipe ampla para ser acompanhado. Isso é natural, né? Isso eu acho que todo paciente, o paciente como um todo. Eu acho que a principal dificuldade dos pacientes hoje é a conscientização. Informação existe, a informação está aberta para todos nós. Agora, a conscientização do que ele precisa fazer, a responsabilidade, o assumir esse autocuidado é importante em um momento oportuno, no momento em que ele não é dependente. Após estabelecer a dependência, seja a dependência da assistência profissional, a dependência de locomoção, a dependência física, a dependência emocional, quando ela se estabelece, já é num momento especial, para não dizer um momento tardio. Porque é nesta etapa de prevenção que eu vou conseguir equilibrar a minha glicemia, eu vou conseguir evitar a exposição aos fatores de risco, como cigarro, como fumo, como álcool, como droga, sedentarismo, obesidade. Nesta etapa, eu estarei combatendo os agentes que podem complicar e causar dano à minha saúde daqui a 40 anos. Eu vou confessar assim, há exatos 10 anos, eu resolvi mudar de hábitos. Minha glicemia estava um pouco tocada, estava um pouco mais alta, nunca cheguei ao diagnóstico efetivo de diabetes, mas eu tenho na minha família, o histórico familiar é de diabetes, o histórico da minha família é de doença de dislipidemia, e há 10 anos eu estava com quase 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu tive eventos, né, que determinaram essa mudança de hábito. Eu tive como se fosse um esgotamento físico, certo? E eu tive que mudar os meus hábitos em função disso. Então, aí você fala, mas você médico, cirurgião vascular, você não fazia prevenção? Na ocasião, eu fazia caminhada, na época. Caminhada é eventual. E o ganho de peso foi se estabelecendo de forma substancial. Então, há 10 anos eu estava com quase 96 quilos, e hoje, depois da dedicação ao esporte, dedicação à atividade física, eu chego a 73, 74, às vezes 77, no momento em que eu ganho mais peso. Então, isso foi um ganho para mim. É simples? Nada é simples.
Nenhum investimento é isento de dedicação e de responsabilidades. Então, eu assumi o papel de gerenciar o autocuidado para a minha vida, que eu acho que é o que eu busco orientar aos meus pacientes. E a qualquer pessoa que me procura. Na verdade, eu converso sobre isso em qualquer lugar que tem que conversar. Você já percebeu isso? Doutor, hoje, com o advento aí das mídias, da rede social, o que mais se vê aí são receitas milagrosas, principalmente na questão da diabetes. Tem demais, né? É o chá de não sei o quê, a mistura disso, a mistura daquilo, o caroço do abacate, o não sei o quê. Isso aí, as pessoas diabéticas que recorrem, né, a essas receitas milagrosas, ela corre risco? Eu não poderia dizer que ela corre risco, João. Assim, eu seria leviano se eu falasse que não deve, né? Porque eu não sei, honestamente, a homeopatia não é um foco de estudo para mim ainda, né? Mas hoje eu tenho que respeitar o que é cultural. Respeitar o que é cultural é respeitar o que é tradição. Respeitar o que é tradição é respeitar o que foi passado ao longo do tempo. Eu tenho que respeitar isso. Porém, eu não posso isolar o papel da assistência médica moderna no tratamento das doenças que são diagnosticadas mais frequentemente hoje. São doenças da atualidade, que eu quis dizer. A minha tia-avó dizia que eu nunca ia me tornar diabético, porque ela comia açúcar como poucos, né? Comia doce, comia de tudo. Para com isso é bobagem. Você nunca vai se tornar diabético, menino. Só que era a concepção dela. A história dela era essa. A natureza dela era resistente a ter a doença. Mas se a minha família tem, eu tenho que valorizar. Por exemplo, se a minha família valoriza que eu tenho determinadas exposições e que tradicionalmente a minha família se curava com alguns chás, eu tenho que valorizar isso também. Mas eu tenho que respeitar o que é moderno também, o que é oferecido não como novidade, mas o que a ciência já confirmou e estabeleceu como forma de tratamento. É como você dizer assim, eu vou, agora trazendo para um outro lado, eu tenho uma ferida provocada por diabetes, e eu vou curar com o chá da casca de uma determinada árvore. Nesse sentido, eu não autorizo usar. Por quê? Porque o chá daquela árvore ou o banho daquela casca de pau, ele pode vir contaminado, certo? Ele pode vir natural e vir contaminado com alguma substância que possa contaminar aquela ferida e atrapalhar ou piorar a progressão do tratamento daquela doença. Então, observe que para uma mesma pauta, a tradição pode funcionar e para outra ela pode não funcionar. O que eu julgo que não vai valer a pena, eu não oriento o uso. Mas o que eu julgo que não vai atrapalhar, você fique à vontade, você pode seguir a sua tradição. Atendi uma senhorinha há quase 9 anos, que ela, com quase 90 anos, ela tinha, só para resumir, ela foi amputada da perna, depois que ela fez uma cirurgia de revascularização, ela foi amputada da perna. E essa senhora, ela foi revascularizada, salvou o membro durante um tempo, e depois o enxerto que a gente fez entupiu novamente, ela perdeu a perna, mas ela tinha 90 e poucos anos. Por que a gente investe? A gente investe no que o paciente precisa, no que é melhor para ele, e no que pode ser viável no sentido do tratamento da doença. Então, essa senhorinha chegou no pós-operatório, aborrecida, a família não entendia por quê. E eu conto essa história porque ela é hilária, porque assim, ela mascava fumo e ela gostava de beber. E eu digo, agora eu estou na sinuca, o que eu vou fazer, né? O que eu vou orientar para ela? Aí eu disse, fumar a senhora não vai fumar, eu não vou lhe autorizar a fumar. Mas tomar um chopinho no final de semana, quem sou eu para impedir que ela tome esse chopinho? Ela viveu 90 anos. Eu não vou mudar nada da vida dela se ela tomar a cerveja dela do final do final de semana. Aí eu recordo de um paciente com mais de 80 anos, isso eu vi há uns 10, 15 anos, essa reportagem, que usava insulina desde a infância.
E era engraçado porque ele era diabetes juvenil. Desde a infância ele usava insulina, porque o pâncreas não funcionava. Ele era diabético na infância. E aí, ele, numa festa, ele dizia, eu uso minha insulina desde criança, exatamente por isso que eu estou aqui. Então, ele me ensinou, disse o seguinte, se um dia eu tiver que me tornar diabético, se eu me tornar com diagnóstico de diabetes, o que eu preciso fazer é cuidar. Eu preciso estabelecer o tratamento que é orientado e seguir, e apostar no que eu possa viver ao longo desse tempo. Certo? É exatamente isso. Doutor, só para finalizar, o paciente que está nos acompanhando agora, onde é que ele pode lhe encontrar aqui na cidade de Pinheiro? Eu devo até dizer que um cirurgião vascular não é muito fácil da gente encontrar, a gente tem a sorte de tê-lo aqui na nossa cidade, não é? E, inclusive, a minha nora está em tratamento com o senhor e a gente sabe da dificuldade que foi encontrar um vascular. E deu sorte que ela encontrou aqui e eu já era paciente seu, não é? Onde é que a gente lhe encontra aqui em Pinheiro? Eu atendo na clínica, na Mediclínica e na clínica do Chicão, atualmente. Eu dizia assim, que para mim é um privilégio eu ter iniciado esse trabalho na Baixada, né? Esse trabalho que eu acho que eu não sei se já teve outro cirurgião vascular atendendo em Pinheiro e na Baixada, mas eu fui um dos que chegou primeiro, e dizer o quanto que é importante a conscientização, a orientação, a busca por um especialista em momento oportuno. Alguns pacientes que me procuram, a gente já consegue evitar internação, já consegue evitar mobilização daqui para outras cidades, seja para Teresina ou São Luís, já consegue fazer diagnóstico aqui de algumas doenças. E esse avançar, eu espero que ele seja realmente, que ele realmente se concretize, de desenvolver a especialidade, de desenvolver essa rede de assistência que os pacientes vasculares precisam. A minha vinda para cá deu-se em função de eu reconhecer que eu precisava trabalhar em um lugar que tivesse demanda de atendimento. É claro que as pessoas não conhecem a especialidade e isso limita a assistência. Então, a oportunidade, João, que você está nesse momento oferecendo é social, é uma importância de valorização. O paciente que nos ouvirá, ele certamente vai ter consciência que existe alguém que pode tratar, que pode acompanhá-lo, que pode orientar, ainda que ele não queira fazer o tratamento em Pinheiro, mas que ele possa, quando ele chegar em algum outro local, ele já está orientado do diagnóstico que ele possui e da doença que ele tem. Se nós não conseguirmos fazer o diagnóstico das doenças aqui, mas certamente ele irá para um centro e para um local que ele possa ser atendido da melhor forma possível, de uma forma melhor ainda. Muito obrigado, doutor. Obrigado, gente. Até o próximo.